Estamos aqui com o Antônio Bortoluz para o blog Parada Zen, para a gente falar um pouco sobre florais, sobre reiki, sobre essas alternativas para a pessoa encontrar a sua harmonia, encontrar o seu equilíbrio. Então, Antônio, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre os florais. Tu trabalha com florais de bar, né? Então, o que tu me diz do floral como uma ferramenta para a gente encontrar o equilíbrio, para a gente se harmonizar internamente e equilibrar as emoções, a energia, a espiritualidade, essas coisas todas? Então, Lucas, veja que trabalhar com saúde hoje é buscar exatamente como tu disseste, o equilíbrio entre o corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional e ou espiritual. E os florais de Bach, eles entram com uma sintonia fantástica, porque os florais eles atuam no ser humano a partir do seu corpo emocional. Os florais, segundo palavras do próprio Dr. Bach, são remédios para a alma. Então, quando nós utilizamos um floral, o terapeuta sempre vai utilizar um floral de acordo com a necessidade em que o paciente está precisando. E essa necessidade, ela é detectada a partir de uma amnese, ou seja, a partir desta entrevista, da psicoterapia. Então, não existem florais prontos, uma fórmula acabada, como existe na medicina alopática, um remédio para dor de cabeça, que tanto serve para A como para B. Florais não. O floral que eu indico, por exemplo, para ti, Lucas, sobre a necessidade de um sintoma, para outra pessoa com o mesmo sintoma não é o mesmo floral. Porque os florais agem do princípio da medicina vibracional. Então é preciso ter essa sintonia, e aí que é a mágica dos florais, a fantástica atuação que os florais têm sobre o indivíduo, porque ele, quando está em desarmonia, cria um bloqueio energético, e o floral ele é então indicado para desbloquear esse ponto, esse nódulo energético. E para isso é preciso ter essa ferramenta, como tu disseste, de saber qual a frequência utilizar para desbloquear aquele ponto. E essa frequência, ela é buscada através do floral bem indicado. Antônio, então eu te pergunto o seguinte, a gente tem essa questão do equilíbrio energético, né? E a pessoa às vezes vem com uma determinada demanda e se sabe muito bem que, de repente, pro lado de fora tem um monte de ideias, um monte de pressupostos e tal, mas quando ela senta aqui dentro e que começa a conversar, a terapia começa a fluir, às vezes tu começa a identificar outras coisas mais profundas, né? Então, aonde tu vê que essa combinação do reiki, que tu escolheste o reiki como uma das ferramentas, a combinação desse reiki para essa harmonização, esse centramento, e aí depois, junto com o trabalho dos florais, como é que tu vê isso funcionando? Então, Lucas, veja que eu comecei a trabalhar, antes dos florais eu já atuava com a medicina vibracional, há muitos anos, fazem muitas décadas que eu trabalho. Incorporei os florais de Bach para trabalhar, para auxiliar na cura das pessoas. Posteriormente, eu vim a buscar também o auxílio através do reiki. Também, o que o reiki, qual é a diferença, ou o que o reiki me acrescenta para os florais? Os florais são remédios vibracionais extraídos de flores, é a energia daquela flor. No reiki, eu estou fazendo uma aplicação também de energia, mas essa energia é uma energia inteligente, chamada energia universal, ou então energia divina. E esta energia é possível ser sintonizada, captada por um profissional devidamente treinado, devidamente formado, e principalmente, não basta isso, seu Lucas, é preciso que esse indivíduo ele tenha essa sintonia de um mestre, ele seja iniciado. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas que me procuram que a iniciação para o terapeuta atuar com o reiki se assemelha àquela ordenação que dentro do cristianismo, da Igreja Católica, tem o padre. Não basta ser formado em filosofia, teologia, se ele não tem a ordenação do seu superior, um bispo, ele nunca será um padre. Um reikiano, ele só vai ser reikiano após ser sintonizado por um mestre de reiki.
aí ele está habilitado a trabalhar com a energia cósmica ou energia divina, que nada mais é do que a energia vibracional que estamos rodeados dela, por ela. E o que tu me diz, assim, por exemplo, que podem ter pessoas que estão nos assistindo aqui que já tiveram experiência com florais, por exemplo, eu já fiz tratamento com florais, até antes de conhecer o Antônio, já fiz tratamento com o Antônio também. E eu sei, eu sinto, né, eu percebo em mim os benefícios que tiveram. Eu pergunto, para aquelas pessoas que de repente já ouviram falar, alguém da família já fez, e que tipo de exemplo, de história que tu gostaria de contar, que tu deve ter inúmeras histórias, né? Que tipo de história tu gostaria de contar sobre pessoas que tiveram assim, benefícios com o trabalho dos florais, do reiki, dessa energia toda aí? Me ocorre agora, nesse preciso momento, um engenheiro que veio buscar, eu já atendi a esposa dele, mas em determinado momento eu precisei conversar com ele, precisei tê-lo junto ao meu trabalho com a psicoterapia. Convidado que ele foi, ele veio, mas veio descrente, até pela formação dele, entendo. Mas foi interessante porque essa pessoa, esse engenheiro, ele participou desse primeiro encontro que eu tive, fizemos uma sessão de psicoterapia, passei a ele um composto de florais e mandei que ele manipulasse na farmácia de sua preferência. Feito isso, após 15 dias ele volta e me lembro bem que ele chegou, diz ele assim, com um vidrinho de florais, ele coloca em cima da mesa e diz assim, antes mesmo de eu perguntar a ele, devo admitir que isto aqui, alguma coisa está fazendo em mim. Então foi fantástico isso, por vindo de uma pessoa cética com a formação dentro da mecânica, um engenheiro, quer dizer, ele tem com pouca bagagem dentro do mundo, até do mundo espiritual, dentro do mundo vibracional, e ele vem, devo admitir que isso aqui, alguma coisa está fazendo em mim. Então foi fantástico isso, esse é um exemplo, e outros que temos aí inúmeros que no dia a dia acontecem, porque eu acredito que uma das coisas que as pessoas mistificam, acredito, quando pensam, eles acham que é só para situações específicas, né? Então a pessoa está com um problema assim, assim, assado. Mas tem questões bem pontuais, né, que a gente quer resolver às vezes na nossa vida, em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa relação com o chefe, em relação ao nosso ambiente em casa e em outras coisas que podem surgir. E que os florais podem contribuir também nisso. Né? Contribuem. Os florais, eles me dão aquela energia, aquele equilíbrio interior, aquela harmonia, para que eu possa, diante de uma situação, como tu colocaste, de ter um desafio, um embate com o meu chefe, com o chefe, para que eu possa ter um equilíbrio em discutir, em argumentar, em apresentar a minha proposta, então minha argumentação, e nesse equilíbrio eu poder obter o melhor resultado. Os florais me dão tranquilidade, eles baixam a minha ansiedade, tiram meus medos, eles diluem a angústia, me dão clareza mental, me facilitam, me possibilitam o foco, a concentração. Os florais me ajudam para promover as mudanças que se fazem necessárias em mim. Eu até posso ter consciência da mudança, mas muitas vezes me falta aquela energia interior de realmente aquela coragem de fazer essa mudança. Então os florais eles me proporcionam essa consciência e me alavanca para que eu faça essa mudança. Consciente, inclusive, de que essa é a melhor, que eu devo dar esse passo, essa mudança na minha vida, sem chutar o balde. E essa questão da radiestesia curativa, o que tu me diz desse trabalho? Então, a radiestesia é um trabalho feito com o pêndulo. Veja que o pêndulo ele é milenar. Há estudos que mostram que o próprio Moisés, quando usou aquela varinha que bateu na pedra e tal para encontrar água, na verdade foi um processo radiestésico. Onde ele encontra água. Nós temos a radiestesia em que ela tem início lá no interior, no sertão, nas colônias, quando as pessoas, sem técnica nenhuma, eles conseguem localizar veios d'água e aquelas pessoas localizam o veio da água e sabem aonde deve ser perfurado o poço. Encontram água. Então, chegando até onde hoje com a radiestesia, nós temos ela
digamos, com vários ramos, uma diversificação muito grande, mas eu trabalho com a radiestesia curativa no sentido de buscar, com o pêndulo, fazer a leitura dos chakras da pessoa, do indivíduo, do paciente, e essa leitura, eu medindo a leitura de cada chakra, vou ter a leitura da sua energia. E em determinado chakra, essa energia estando mais baixa ou mais elevada, ou seja, ela está não em conformidade com o equilíbrio do indivíduo, vai me auxiliar para que eu identifique mais fácil qual ponto que essa pessoa está bloqueada, e dependendo desse ponto já vai me mostrar qual o problema que a pessoa tem. Muitas vezes a pessoa vem buscar o meu trabalho, resposta ao meu trabalho, mas existem os bloqueios naturais do subconsciente. O inconsciente, ele não te permite que tu possa, ou o paciente possa chegar e abrir o seu coração. Tá? Então, com o pêndulo, eu localizo um chakra bloqueado e digo a essa pessoa: você está com o 5º chakra bloqueado, o chakra da expressão, esse que rege a tireoide, tu tem alguma coisa dentro de ti que tu precisa ser dita, não precisa dizer agora, mas quando tu te sentires à vontade, tu vais me falar. Pronto, é o que a pessoa precisa, é aquela chave, eu abri a porta para ela. Pô, o que ela vai sentir? Pô, Antônio já percebeu que eu tenho alguma coisa, então agora posso falar. E aí ela fala. Então a psicoterapia, ela flui bem melhor. Que legal. Que legal. Tu gostaria de dar um recado final aí para o pessoal que assiste o nosso blog, que acompanha nossos vídeos aí sobre essas questões que nós conversamos agora? Então, dizer a essas pessoas, quem tem a oportunidade de assistir esse blog, de que ter saúde não é ausência de doença. Saúde é ter um bem-estar. Eu posso estar doente, eu posso estar acometido de uma doença até terminal e de viver melhor que aquele que teoricamente não tem nada. Saúde é o estar num equilíbrio físico, concomitantemente com o meu equilíbrio mental e espiritual. São 3 pilares básicos em que fundamentam o alicerce do indivíduo. Qualquer um desses pilares, se estiver desarmonizado, é que nem uma cadeira, algo sobre um tripé. Se um dos pés estiver em desarmonia ou se estiver mais curto, a base vai estar inclinada, está fora do equilíbrio. Então, equilíbrio, saúde, felicidade é ter uma razoável saúde física, ter um razoável equilíbrio mental e ter uma razoável e sadia abertura espiritual. Muito bem. Muito obrigado, meu querido, pela participação aí no blog.